Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Episódio número... 300! Alright. Alguma vez pensaste dizer isto? Acho que sim. Eu lembro-me quando chegámos ao 100, que foi 100 episódios. Uau. Mas 300 é 300, gozo. 300 é fixe. Aturar-te aqui Sim. muitas horas. Pá. Sim, eu acho que vai ser fixe chegar ao episódio 365. Porque depois quer dizer que quem começar a ouvir o podcast, se ouvir desde o episódio 1, um por dia, demora um ano. Não é? Nunca tinha pensado nisso. Mas tens toda a razão. Só que depois, como demora um ano, entretanto já saíram mais não sei quantos episódios. Sim. Olha, Isso é um bocadinho assustador. Assim, Sim. Às vezes são é. muitas. Sim, são muitas horas de conversa. Também são muitas horas de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Yeah. E quando nós lançamos o podcast, e esse era o objetivo, era criar e entregar conteúdos de desenvolvimento pessoal sob a forma de conversa que pudessem ser acessíveis, gratuitos, disponíveis, portáteis, não é? Dá para ouvir em qualquer lado. Uhum. Portanto, acho que... Agora, desde o número 1, agora já há muitos podcasts. Estamos de parabéns, não estamos? Somos... Que Sim, é? consistência. Consistência. Parabéns, Pedro. Que disciplina. Que coisa. E quem nos está a ouvir está de parabéns, não é? Pois Tanto é. aqueles que já ouvem há muito tempo como os que ouvem há menos tempo. Estão todos de parabéns, porque este projeto é de Juntos todos. chegamos até aqui. Juntos chegamos até aqui, sim. Não é? Para celebrar o episódio 300, não é? Nós temos vamos fazer um sorteio, vamos dar prémios, Yep. ok? Vamos dar... queres dizer tu os prémios ou digo eu? Espera aí, nós vamos dar 3 livros de inspiração para uma vida mágica autografados com dedicatória Sim. personalizada. Certo? Né? Vamos dar 3 cursos rápidos na nossa escola online, não é? A escolha entre 5 cursos rápidos que nós temos lá. Certo. E vamos dar também 3 acessos de 3 meses? De um mês. De um mês? São 3 acessos de um mês. Desculpa, 3 acessos de um mês ao nosso programa exclusivo EV+. Exato. Com tudo o que isso implica, com as aulas que lá estão, exato, etc. Tendo acesso a um mês, podem ver tudo todas que lá as está. aulas que nós fizemos nesse grupo privado. 3 livros, 3 cursos e 3 acessos de um mês a programa EV+. Para participarem, só precisam de clicar num linkzinho que devem encontrar ou nas notas do episódio, se estão a ouvir no SoundCloud, no Spotify, há aí umas notas, um sítio de notas. Podcast, e têm lá um linkzinho para se registarem para este sorteio. Entram no episódio, vêm no texto. Também podem nas redes sociais do podcast e nas nossas redes sociais. Vamos colocar o link aí em todo lado e durante uma semana, a partir da publicação do episódio, durante uma semana podem-se registar, só têm que colocar o nome e o e-mail e depois nós fazemos o sorteio e contactamos os vencedores. E além de fazerem parte do sorteio, também ficam parte aqui da nossa mailing list. Sim. Que ainda não temos uma, mas assim... Sim, assim depois podem saber em primeira mão dos eventos também, das novidades que vêm. E das novidades, sobretudo dos vários episódios que vão sendo lançados, com um pequenino resumo, assim, sabem em primeira mão tudo o que vai acontecer no nosso podcast. E também é uma forma de nos dizerem, sim, eu gosto suficiente do podcast para colocar aqui o meu e-mail. o meu nome e o meu e-mail e também me juntar a esta celebração. Certo. Ok. Bom. Para não estarmos só presos às redes sociais. Isso, sim. Hoje, de acordo com muitas perguntas que recebemos, nós perguntámos o que é que as pessoas queriam, sobre o que é que queriam que nós falássemos neste episódio. Nós selecionamos aqui algumas perguntas que têm muito a ver com as aprendizagens, os desafios, os segredos destes 300 episódios de IVM. E é sobre isso que vamos conversar já a seguir, não é? 300 episódios e quase 5 anos. 300 e quase 5 anos. Em novembro celebramos. Pera, também é hora de celebrar quando faz 5 anos. 5 anos. Para já são. Celebramos os 300 episódios. Celebramos os 300 episódios. Celebrem connosco. Sim, por isso, aí vamos nós para a conversa desta semana do podcast IVM. Então, e vamos nós, como prometido, responder a perguntas. Sim. Eu, quando lancei uma caixinha de perguntas, falando especificamente aqui do nosso podcast, do nosso podcast e deste acontecimento, do episódio 300, né? Eu recebi
muitas perguntas, Sim. sendo que algumas eram assim boedas específicas. Sim. Bem específicas, ou seja, eram sobre temas que eu acho que ou são temas que nós já abordamos aqui em episódios separados, ou merecem ser abordados em episódios separados, não é? E nós temos aí muitos Ou episódios. que mais vale só responderem mesmo nas stories do Instagram, se calhar. Sim, eventualmente, sim. Mas recebemos umas boas. Recebemos Quer muitas. dizer, todas as perguntas eram boas. Sim, algumas eram bastante boas. Mas eram muito íntimas, tinha muito tipo de... Sim. Mas eu selecionei algumas perguntas que acho que tinham mais a ver com este momento em específico, do estarmos a gravar o episódio 300. Não é? De ser uma espécie de celebração, para nos ajudar a fazer esta celebração. Sim, Sim. uma celebração e também de nos ajudar a fazer aqui um resumo. E eu acho que isso é útil, não só para nós os dois, como é útil para quem nos está a ouvir. Ok. Ou porque tem curiosidade, de facto, em relação a algumas coisas que têm a ver com a nossa relação com o podcast, ou porque dessas respostas acho que podem surgir também aqui uns insights interessantes. Tá bem? Então. Portanto, a primeira pergunta para nós tem a ver com esta experiência de quase 5 anos a gravar o podcast. Não é? E é a pergunta de quais foram as maiores aprendizagens, porque é uma pergunta que nós os dois gostamos e fazemos muitas vezes às pessoas. Sim. Quais foram as maiores aprendizagens que cada um de nós fez com este projeto, com estes 5 anos? Queres começar? Ui. Podes mandar uma, assim. Quase que estava a sentir. Eu tinha que me ter preparado para essa pergunta. É raro eu sentir isso, sabes? Sim, eu acho que já agora, quando nós fazemos a pergunta a alguém qual é a maior aprendizagem ou as maiores aprendizagens, às vezes causa tensão. Yeah. Porque temos medo de dizer uma coisa e depois dizer, tanta coisa, e fui logo pegar nesta que nem é das mais importantes. Olha, uma grande... Portanto, podes dizer algumas das. Sim, uma grande aprendizagem, ou assim, é de sentir que os temas nunca esgotam. Que a vida é tão rica, e que nunca me farto de falar contigo sobre seja o que for. Não é? Mesmo um tema novo, um tema antigo, há sempre formas. E isso faz-me pensar sobre a força e o potencial do diálogo, de nós conversarmos sobre as coisas. Não é? Nós começamos aqui, começamos fora, mas aqui são conversas assim muito focadas, não é? Uns 40 minutos só a falar de um certo tema, e muitas vezes temas que nós já discutimos antes, mas cada vez falamos, aprendo sempre mais qualquer coisa. Não é? Vale sempre a pena, nos temas que abordamos aqui, pelo menos, falar mais um bocadinho, refletir mais um bocadinho. É engraçado ouvir-te a dizer isso e pensar em algumas pessoas que eu conheço que, por exemplo, conversaram com alguém uma vez sobre uma coisa e depois já falamos sobre isso. Sim. Tipo, enquanto que tu estás aí a propor que nós conseguimos sempre ir fazendo novas aprendizagens, mesmo pegando outra vez no mesmo tema. Claro que também tem a ver com essa minha grande necessidade de compreensão, de ser compreendida, mas também de compreender. E acredito que a principal ferramenta, a principal estratégia para satisfazer essa necessidade é a conversa, o diálogo. Portanto, isto tem-se tornado muito, muito nítido, claro. Não é? Há uns tempos alguém me mandou uma mensagem a dizer que apreciava muito o podcast, no entanto queria fazer aqui assim um reparo, que era que nós os dois estávamos normalmente de acordo em relação à maior parte dos temas que abordamos. E que era muito interessante ter aqui uma perspectiva de confronto, né? de trazermos para o podcast pessoas para conversarem connosco, como fazemos às vezes com convidados, que trouxessem visões diferentes da nossa. Né? Eu não sei se a pessoa imaginou, por exemplo, podia pôr a conversar com a mim e alguém que dissesse, não, nós temos é que esbofetear as crianças sempre que elas se portam mal. E depois ver o que é que acontece. Né? E eu lembro na altura de que fiquei a pensar sobre isso e, no fundo, também com este reparo, também estou a responder à pergunta aprendizagens que eu fiz sobre o podcast, que é... pode parecer que nós estamos sempre de acordo, mas há muita subtileza e nuance na nossa conversa. Nós, na realidade, não estamos sempre de acordo.
Eu acho que nós temos uma forma de conversar um com o outro, que às vezes também se estende à forma como conversamos com convidados que trazemos ao podcast, que não é um estilo, de facto, muito confrontacional, de género, acho que isso que tu disseste é uma estupidez, ou não concordo. Nós temos uma forma de conversar que é muito mais... Tu partes daquilo que eu digo e constróis alguma coisa em cima. Certo. Ou mudas ligeiramente a perspectiva, prisma. não é? O prisma. Ou trazes um dado novo. Não é? E acho que isso também é uma aprendizagem que eu tenho feito ao longo destes anos, a conversar contigo e com convidados no podcast, que é, nós podemos... A conversa pode nos permitir evoluir e aprender, não necessariamente só quando há confronto. Não, esta pessoa tem uma forma de olhar para isto completamente diferente da minha e é agora neste confronto que eu vou evoluir. Eu também posso evoluir falando com pessoas que têm pontos de partida relativamente próximos do meu e juntos podemos ir construindo em cima disto. Yeah. Não é? E há uma série de temas de desenvolvimento pessoal sobre os quais eu não penso da mesma forma agora comparado com há 3, 4, 5 anos. E isso também partiu aqui das nossas conversas. Yeah. Não é? Também tenho sentido coisas giras, porque não é? São 300 episódios e acho que não há episódio em que não tive pelo menos um pequeno insight onde desenvolvi um caminho novo de pensamento, onde raciocinei, onde não pensei e não me tenha lembrado de algo novo a dizer. Que é esse que desenvolve assim, porque às vezes sinto isso quando faço palestras ou dou formação. Durante muito tempo sentia muito isso, estou-me a repetir e ficava farta de mim própria, mesmo que as outras pessoas não me tenham ouvido falar antes. Isso de alguma forma incomodava-me e acho que eu peguei muito nesta dinâmica que temos aqui e levei-a comigo também para o palco e penso que tu também fizeste um bocadinho parecido, de eu sentir aqui de ter esta dinâmica mais de diálogo e partilha do que ensinar alguma coisa, né? Eu acho que na forma de eu interagir com o meu público hoje em dia, quando estou ao vivo, assim, é mais essa ideia de partilha e diálogo e não agora vou-vos ensinar coisas sobre parentalidade consciente, por exemplo. E isso tem-me permitido renovar muito o meu discurso, que é outra aprendizagem que tenho feito. Se eu puder sentir que estou a conversar e dialogar e partilhar e não sentir a pressão de que estou a ensinar e que tenho que partilhar os conceitos de uma forma muito estruturada e clara, eu relaxo e sinto melhor em palco e os resultados até são melhores. Ainda há relativamente pouco tempo, na aula, na última aula que fizemos no programa IVM+, Do falar em público. em que eu estive a partilhar alguns conteúdos sobre falar em público. Não sei se te recordas que até acho que foi como terminou a aula, foi com aquela proposta de que quanto mais próximo eu for de quem realmente sou num ambiente informal, protegido, em minha casa, quanto mais próximo disto eu for quando estou a comunicar em público, mais fácil vai ser comunicar em público, não é? E não é? Tu sabes que eu às vezes brinco, por exemplo, quando ouço um político e digo, não acredito que este tipo fala assim em casa, não fala assim, não é? Mas também é a mesma coisa quando pessoas na nossa área fazem palestras ou estão a dar formação, também, não acredito que esta pessoa fala assim. E uma das aprendizagens grandes que eu fiz aqui no podcast foi que, conforme nós fomos ganhando mais experiência e à vontade aqui nestas nossas conversas, mais próximas das nossas conversas fora do podcast ficaram as conversas no podcast. E isso também, claro que também se transferiu um pouco para outro tipo de ambientes onde eu estou a comunicar. Né? Aliás, a partir de certa altura eu comecei a dizer, olha, o meu objetivo quando for fazer esta palestra ou quando estiver neste curso é sentir-me como me sinto quando estou a gravar o podcast contigo. Que é estar relaxado, estar natural. Portanto, as nossas conversas, se nós estivéssemos agora a conversar sem termos a câmera apontada para nós e os micros ligados, o que é que podia ser diferente? Se calhar interrompíamos-nos mais, se calhar às vezes havia, não sei, mais acessos emocionais, uma linguagem, se calhar às vezes saíam umas asneiras. Se calhar também partilharíamos
coisas... detalhes mais íntimos. Certo, e eu acho que isso é a grande diferença, que é, falaríamos não das pessoas, mas da pessoa X, Certo. não é? Ou não numa situação hipotética, mas daquela situação que aconteceu ontem, quando aquela pessoa te disse não sei o quê, não é? Certo, Pronto, certo. isso é uma grande diferença, porque nós aqui no podcast, claro, não... Claro. queremos... Por acaso era fixe, podemos ter um podcast onde expunhamos os nossos amigos e os nossos familiares quando eles nos chateavam, diziam, vou contar tudo no podcast. Sim, já partilhamos algumas, eu já partilhei algumas coisas sobre os meus pais, por exemplo. Sim, também coisas às sobre os nossos filhos, mas com algum cuidado. Acho que tem mais a ver com as outras pessoas do que connosco, não é? Esse respeito. Sim. Pelo outro. Sim, mas isso para mim tem sido uma das grandes aprendizaes até ao longo destes 5 anos. Seria uma das que eu isolaria como uma das principais. Que é possível nós irmos ganhando à vontade em relação a nós, às nossas opiniões, às nossas vivências, por forma a conseguirmos... Eu lembro-me, e tu sabes isto, não é? Eu antes de começarmos a gravar, ficava assim um bocadinho tenso. E eu acho que hoje em dia... É muito relaxado. Embora às vezes são os desafios que podemos deixar depois para a parte mais dos desafios do que das aprendizagens, mas tornou-se muito mais relaxado. E também o facto de nós, acho que na história do podcast, dos 300 episódios, houve tipo 2 cortes. Uma vez foi por causa da nossa cadela, acho eu, e outra já nem me lembro. Foi assim... Sim. Não é? Sim, nós deixamos a gravação sempre a correr. Sempre a correr e deixámos-la como está. Sem nenhum tipo de edição. Sem nenhum tipo Isso também foi uma coisa que nós quisemos fazer desde o início, mesmo sabendo que podia não ser tão confortável. Não? Certo. Mas isso também é... Porque há aqui outras aprendizagens, não é? O meu lema de 2022, que certamente estão fartos de ouvir, não é? De nunca faças nada para evitar a vergonha. Isto é um bom treino disso, principalmente desde que começamos a gravar em vídeo. Certo. Não é? Gravar em vídeo para mim continua a ser desconfortável. Há estes anos todos, não sei quantas vezes que estive na televisão, mas já são bastantes. Isso é difícil para mim, continua a ser difícil ver. Mas só a voz é diferente. Mas este treino de saber que todas as semanas vão andar por ali videozinhos meus, não é? E não é que eu não ponho se fosse há uns anos atrás, teria mais cuidado com que teria vestido, tinha mais cuidado com o cabelo, teria mais cuidado assim, se calhar vou-me maquilhar mais. Hoje até pensei, se calhar... Eu não costumo ter grande cuidado com o cabelo. Pois não. Não é? Mas teria, se fosse há uns anos atrás, eu estaria mais preocupada com isso. Não é? A minha atenção era, como seria o meu aspecto físico, depois vai ali e o meu melhor ângulo. Não é? E agora, olha o que é. Não é? Isso também é uma aprendizagem, que isso não determina a qualidade daquilo que estamos a fazer. Não é? Certo. Não achas que isso também é o aprender a isolar aquilo que é realmente importante quando estás num projeto como este, não é? Porque quando tu iniciaste o projeto do podcast, não te e quero que as pessoas me digam que eu tenho uma t-shirt muito bonita, o objetivo nunca foi esse, não é? O objetivo foi promover aprendizagens de desenvolvimento pessoal e reflexões de desenvolvimento pessoal. E sabes que assim, se calhar tem assim um bocadinho de rebeldia, sabes? De tipo, disso que estás a dizer, de nos focarmos naquilo que é realmente importante. Sim, sabendo que às vezes a rebeldia é outra vez a mesma cena, não é? Porque eu vejo, por exemplo, pessoas que a rebeldia é agora vou pôr os pés descalços em cima da mesa à frente do corpo e vou aparecer aqui com o cabelo todo desarranjado ou para mostrar que me estou a borrifar para isso. Mas Só que mesmo assim é muito pensado. Sim, é muito pensado. É outra vez a mesma cena. Nós hoje pensamos em pôr aqui os livros direitinho, não foi? Pensamos? Eu pensei. Que estavam assim um bocadinho... Olha, mais alguma aprendizagem de que queiras falar? Tens alguma em mente tu? Mais alguma? A segunda parte da pergunta, depois das aprendizagens, são os desafios. Queres continuar já para os desafios? Sim, até porque às vezes há aqui uma fronteira ténue entre um desafio, normalmente depois acaba por trazer uma série de aprendizagens e muitas das aprendizagens nascem de desafios. Okay? Por exemplo, um dos desafios de que eu me estou a lembrar,
que é muito importante para mim é que nós falamos sobre, gostamos tanto de conversar um com o outro e temos sempre temas de conversa, o que não quer dizer que tenhamos vontade de conversar com o outro o tempo todo. Ou não este tipo de conversas, não é? E às vezes existe aqui uma certa pressão que nós construímos, que é, queremos gravar um episódio todas as semanas, e acho que ao longo destes 5 anos, acho que 2 ou 3 semanas em que tivemos uns throwbacks, mas não, e até houve semanas em que lançamos mais do que um episódio, não é? Por isso é que já ainda não, o podcast não fez 5 anos, mas já tem 300 episódios, não é? Porque lançamos aqui, porque 5 anos são 260 semanas, portanto já vamos um bocado, que nós chegamos até fases com 2 episódios por semana com convidados. E às vezes eu não me apetece falar contigo, ou estou chateado contigo. Às vezes é mesmo antes de nos sentarmos para Sim, gravar. às vezes aconteceu qualquer coisa, não é? Porque não é que nós temos vidas separadas e encontramos aqui uma vez por semana para conversar em um momento pessoal, não é? Nós também temos que... E entre as gravações do momento pessoal acontece a nossa vida toda. A logística familiar. A logística familiar. Quem é que vai não sei o quê. Certo. Que traz também tensão e às vezes chateamos e às vezes não me apetece ter uma conversa de desenvolvimento pessoal contigo. Estou só irritado contigo. Não é? E tu também irritado comigo, o que acontece mais vezes do que irritado contigo. Acho que já disseste isso muitas vezes. E às vezes isto implica ou ser capaz de dizer, olha, agora não dá, vamos fazer isto mais logo ou amanhã. E outras vezes implica também conseguir ter aqui algum tipo de regulação e dizer, ok, eu quero mesmo fazer isto, deixa-me regular e fazer alguma coisa internamente para me predispor para a conversa. Sabe que eu tenho reparado que algumas vezes que isso tem acontecido, quando temos assim algum artrito, assim, mesmo antes de gravar. Atrito. Eu digo sempre assim, atrito. Ou discutimos, ou de alguma forma há aqui um conflito, mesmo antes da gravação. Não é? Começamos a gravar e no final da conversa normalmente sinto-me muito regulada. Tipo, assim porque isto também cria aproximação entre nós. E isso ajuda-me assim a... Uma dica de terapia de casal é gravem podcasts quando estão chateados sobre um tema que vos aproxime. Mas tu concordas com isso? Sim, não é? sim. Sinto isso. E depois no fim, aquilo que criou tensão no início... Às vezes, se calhar, temos que voltar àquele tema, voltamos ao tema com outra disponibilidade. Não é? Olha, outro grande desafio que eu senti e continuo a sentir é que nós já tivemos, acho que, nunca contei, mas já devemos ter tido uns 60 convidados no podcast. Pessoas que com quem por alguma razão nós quisemos ter uma conversa. Ou algumas pessoas não as conhecíamos muito bem e a conversa... era à volta de um tema que nós... controlávamos assim mais ou menos, mas também nós conversamos com algumas pessoas que literalmente estávamos a conhecer pessoalmente enquanto fazíamos a gravação. Não é? E isso trouxe aqui também alguns desafios, porque claro que ao longo do tempo tivemos pessoas a dizer coisas no podcast com as quais nós não concordamos minimamente. Lá está né? o confronto, a oposição. Pessoas que até, umas vezes, se calhar, ficávamos assim com vontade de provocar um bocadinho no tipo de pergunta. Sim, e isso foi um desafio, porque também, muitas vezes, e eu sei que nem todas as pessoas que ouvem o podcast, umas acho que conseguem entender isto e estimam muito isto, que é, por exemplo, a Mia está aqui o tempo todo a ensinar parentalidade consciente e agora, no fundo, está a praticar parentalidade consciente com uma pessoa que está a dizer uma coisa com a qual ela não concorda. Ou está a ter paciência, está a ser empática, está a criar ligação, não é? Ou o Pedro está a utilizar perguntas de coaching, às vezes mais do que fazer observações e apresentar algum contraditório. Não é? Mas isso também levou, e nós, não é que tenha acontecido muitas vezes, mas algumas vezes em que pessoas nos mandaram mensagem a dizer, olha, acho que não devias ter sido, esta pessoa disse isto e tu devias ter atacado mais isto. Porque não deverias promover este tipo de informação. Por exemplo, não é? Por exemplo. E isso claro que é uma zona é um desafio grande, não é? Que às vezes temos os dois vontade, olha, e se convidássemos esta pessoa para o podcast? Mas depois sabemos que vamos ter que lidar com este desafio. Não é?
e nós queremos promover boas abordagens de desenvolvimento pessoal. E às vezes também me acontece, é outro desafio, às vezes vejo alguém e digo, vi esta pessoa, disse uma coisa interessante, vamos convidar para o podcast, deixa-me aprender mais sobre o trabalho desta pessoa. E depois começo a ver e digo, não, eu não, por exemplo, não posso dar espaço no podcast a uma pessoa que depois está a vender desta forma tão agressiva, ou está a apresentar uma linguagem que é tão problemática, com tantas red flags, a conversa depois no podcast não vai ser fixe. E isso é um desafio, porque claro que se calhar se nós tivéssemos mais uma atitude, as pessoas são responsáveis por aquilo que dizem. Eu sou responsável por manter o espaço e fazer perguntas. Se calhar podíamos abrir aqui canais para mais pessoas, não é? Vamos ver o que é que nos trazem os próximos meses em relação a isto, não é? Temos uma lista grande de pessoas com quem vamos conversar. Certo. Sabes outro desafio? É o desafio é assim o desafio mais emocional das nossas partilhas, não é? Que é um desafio no geral assim, do nosso trabalho, que é sempre assim pelo menos em mim, há uma parte que tem medo de ser julgada. É a mesma parte que quer muito ser compreendida. Certo. Não é? E essa parte que quer ser julgada, claro que se expõe muito mais a possibilidade de ser julgada quando falamos disso. Isso às vezes para mim, não é? Português não sendo a minha primeira língua, às vezes isso também... É a quarta. É a tua quarta língua. Mas de sentir que não me consigo exprimir da melhor forma que quero, não é? Isso também é para mim, isso não é um desafio para ti, porque tu tens super articulado, mas para mim isso é um desafio, às vezes conseguir expor as minhas ideias e sentir que, ok, fiz isto da melhor forma possível, daí também os meus comentários, faz sentido, não é? Há aqui outro desafio que nós também temos sentido ao longo do tempo, é que óbvio que nós queremos que o podcast chegue a muitas pessoas, porque e depois, como ao longo dos anos temos recebido muito feedback positivo, não é? Queremos, se calhar há mais pessoas que podiam ouvir. Todos os meses, todas as semanas há pessoas a dizer, olha, descobri agora o podcast, que fiz, estou a ouvir para trás, está a ser uma grande ajuda. Nós temos literalmente centenas de relatos de pessoas que dizem que o podcast teve um papel muito importante no seu desenvolvimento pessoal e na sua vida, e que é uma companhia semanal e que ajudou em momentos de grande desafio, etc, etc. Só que neste processo de querer chegar a mais pessoas, não é? Nós já temos experimentado ao longo do tempo publicitar o podcast, não é? E começar a alargar. Só que neste alargar atraímos às vezes pessoas que ainda não estão muito na nossa onda e que podem facilmente... Sim, eu li uns comentários no outro dia que até me ri. Sim, coaches da treta e a tratarem-nos como idiotas, mas numa coisa totalmente descontextualizada, e diz, eu não tenho mesmo paciência para isto, não é? Que é diferente de alguém que ouve o podcast e manda uma mensagem a dizer, olha, estive a ouvir este episódio, naquela parte disseste isto, tenho algumas dúvidas, ou tenho uma opinião diferente. Tudo bem, é diferente. Sim, isso é diferente e é fixe e é bem-vindo, não é disso que eu estou a falar. Mas é de conforme tu te tornas mais exposta, mais conhecida, né, para todos os efeitos, ao longo destes anos o Inspiração para uma Vida Mágica tem sido consistentemente o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro podcast em Portugal na área do ensino, da educação, do desenvolvimento pessoal, não é? Sempre que nós lançamos um episódio ao domingo, ele no dia seguinte é o episódio mais ouvido em Portugal nesta área. Portanto, há muita gente que nos ouve, há milhares de pessoas que nos ouvem, não é? O podcast está quase a chegar a 2 milhões de plays, daí em princípio é muita gente que nos ouve, não é? Só que isto às vezes é um desafio, que é teres um certo balanço ou equilíbrio entre querer chegar a mais pessoas, mas não a qualquer pessoa. Porque isto não é um produto para qualquer pessoa. Certo. Não é? Certo. E essa também, isso é um desafio, como fazer crescer de uma forma também que nós sintamos que seja congruente com aquilo em que nós acreditamos. Continua a ser um desafio. Sim. Isso, acho eu. É uma coisa que falamos muitas vezes. Olha, e qual é, outra das perguntas que nos fizeram foi, qual é o segredo para se chegar a 300 episódios?
Se calhar está relacionado com aquela primeira coisa que disseste, de nós encontrarmos sempre formas de conversar sobre desenvolvimento pessoal. Não para 300 episódios, mas para 3.000. Não, eu acho que um dos segredos é que este podcast satisfaz claramente várias necessidades minhas, senão não, e tuas também, senão não teria... Há um segredo importante, é que quando nós lançamos o podcast, nós criamos um projeto com zero de pressão. Porque este podcast não é para vender nada. É gratuito e ele nunca gerou diretamente €1 de receita, porque nós nunca tivemos publicidade, nunca, zero. Fazemos um investimento mensal no podcast que é considerável, porque temos uma equipa profissional a fazer a produção do áudio e do vídeo, a fazer... a gerir as redes sociais do podcast. Portanto, este projeto, nós chegamos ao final do ano e é um projeto em que nós investimos tipo 15.000 euros por ano, pelo menos. E não tem nenhuma receita direta, não é? Embora, claro que nós sabemos que muitas pessoas depois ouvem-nos e gostam do nosso trabalho e acabam por se interessar também por fazer um curso connosco, ou comprar um livro, ou de alguma forma... tem essas ligações todas, mas o projeto em si não tem nem nunca teve. Nós nunca lançamos o podcast a dizer opá, daqui a 6 meses, e eu noto que alguns projetos deste género que nasceram e depois morreram durante estes 5 anos tinham este tipo de... tinham métricas associadas, não é? Tem que gerar não sei quantos euros, e eu acho que isso foi uma coisa que felizmente nós fizemos. Acho que nunca nos metemos a fazer publicidade. Eu acho que isso também foi muito bom, porque nunca comprometemos aqui a... Teria que ser uma proposta muito boa para valer a pena. Sim, uma coisa que realmente encaixasse aqui na nossa, no nosso conceito de inspiração para uma vida mágica, não é? Claro. Agora só me vieram à cabeça coisas parvas para promover aqui no podcast. Mas isso também foi muito importante. E embora nós tenhamos muitas vezes usado também o podcast como um meio para falar um bocadinho sobre os nossos cursos ou convidar as pessoas a vir a um evento, acho que isso nunca foi assim uma coisa muito forte no podcast. E portanto esse é um dos segredos também, é que nós sempre mantivemos a coisa mais importante do podcast é o conteúdo, né? E é aí que nós colocamos a nossa atenção. E essa paixão pelo conteúdo, né? Pelos temas que nós trazemos até aqui. E o facto disso não... nada a ser imposto, não é? Porque é disso que nós gostamos, não é? Nós, claro que há muitas pessoas na nossa indústria do desenvolvimento pessoal que elas não gostam do conteúdo. O conteúdo é um meio para atingir determinado tipo de resultados. Nem somos nada estratégicos na escolha dos conteúdos, não é? Porque nós podíamos fazer assim, estudos de mercado, a ver sobre o que é que as pessoas estão a falar neste momento, que temas, não sei quê. Não é muito sensibilidade, olha, estive a conversar com alguém sobre isto, olha, vi uma coisa que me chamou a atenção no Instagram e começamos a falar sobre isso e dizer, olha, tema para podcast. Temos aqui um tema para podcast. Sim, portanto, isso que estás a dizer acho que é mesmo importante, né? Não haver qualquer tipo de pressão comercial aqui envolvido. O facto, aliás, a questão que eu estava a dizer sobre as necessidades, as minhas necessidades, deixariam de estar totalmente preenchidas se houvesse essa pressão. Há mais um segredo importante e que nos tempos que correm, acho que nem todas as pessoas conseguem beneficiar desse segredo. Porque eu vejo pessoas que me dizem, eu adorava ter um podcast e falar com pessoas e não sei o quê, mas sei que preciso ter um estúdio e preciso ter câmaras XPTO e micros e um eu sei que não sei o quê. E a nossa solução, nós fomos sempre em busca de qual é a solução mais simples para nós. Não é? Nem tem a ver com o investimento financeiro, mas que é mais simples para nós, não é? E nós gravamos os nossos episódios do podcast, conforme são vistos no YouTube, com um iPhone. Não é? E temos ligado ao iPhone um sistema de micros. O som podia ser melhor. Nós sabemos que sim e já ao longo do tempo já muitas vezes, vamos, agora acho que até vamos ter condições para conseguir melhorar. Gravávamos no estúdio de vez em quando, não é? Durante um período. Algumas vezes, mas só que é em Lisboa. 80% dos episódios gravávamos em casa, fomos em busca, às vezes eu estava por fora, gravávamos através do Zoom, gravávamos no carro, a vir de não sei onde, pega nos micros e grava enquanto vai no carro. Portanto, nós fomos sempre em busca de soluções simples e que lá está, tão focadas. O mais importante do podcast é a conversa em si e é aquilo que nós podemos oferecer às pessoas como reflexão ou propostas de reflexão.
E eu acho que isso é um grande segredo. Ok? Concordo. Hum. Então, tipo, é uma certa leveza, não é? À volta deste projeto. É um projeto leve e divertido para nós. Sim. E acho que isso é a principal razão de ainda estamos aqui a fazer isto. Sim. Provavelmente vamos continuar durante mais tempo, porque acho que ambos temos vontade de continuar com... não é? Além de que agora também já há aqui uma ligação emocional ao podcast, não é? E também há já aqui uma certa continua rotina. assim, não é? Ainda ontem enviei-te umas coisas, olha, tema para podcast, não é? Certo, e certo, certo. Isso faz parte do nosso dia-a-dia. E também, nós aqui, enquanto estamos a refletir no podcast, nós não... São poucas as vezes em que trazemos um guião para os nossos episódios. Alguma vez trouxemos um guião? Um guião, às vezes dizemos, olha, por exemplo, gravamos agora um recentemente com porque 5 coisas que... Sim, ok. sim, exato. Não é? Isso, se caçamos isso o guião, Sim, sim. ainda assim posso-lhe chamar de alguma forma Certo. um guião. Mas é o máximo que nós trazemos para o episódio. Não temos... Eu conheço podcasts que são scriptados quase ao... Ligado a isso que estavas a dizer, não é? Também não há a pressão de dizermos certas coisas, de nos lembrarmos de dizer. Não há aqui uma preparação. A conversa é mesmo natural e fluida. Sim. Não é? Isso também nos ajuda a nós a estarmos... O que também faz com que, se calhar, às vezes depois eu lembro-me de outras coisas que, pois, realmente Podia poderia falar também sobre falar sobre isso. Olha, fica para outro episódio. Lembrei-me de outro desafio associado aqui ao podcast, que é, por exemplo, se o nosso podcast fosse só de entrevistas, era fácil dizer assim, ok, olha, isto foi naquela conversa com a pessoa X, ou isto foi quando estava a explorar o tema Y com aquela pessoa. Agora, como nós gravamos 200 e muitos episódios, que somos nós dois a conversar, não é? Quando, por exemplo, alguém me aborda e diz, Pedro, olha, pá, lembras, tu falaste com a minha... Não me lembro. Eu falo com a minha o tempo todo, fizemos 200 e muitos episódios, e eu não me lembro. Às vezes o episódio tem uma coisa assim muito específica. Ok, lembro. Se a pessoa se lembrar do título do episódio. E às vezes as pessoas dizem, pá, tu disseste não sei o quê, lembras-te? Ok, há coisas com que eu me consigo relacionar e dizer assim, eu consigo entender que tenha dito isso, faz sentido, é uma coisa que eu já disse ou pensei muitas vezes. As outras vezes eu não me lembro, não é? Não tenho uma referência clara de, sim, não é? E eu já encontrei pessoas que têm um conhecimento mais profundo sobre as especificidades do podcast do que eu, não é? Eu já encontrei pessoas que têm blocos de notas com, no episódio 242 já há aquela parte em que falam sobre não sei o quê. Até porque há pessoas que têm uma memória melhor do que a nossa para essas coisas, não é? Sim. E pronto, isso às vezes também é um desafio, que é a pessoa começa-me a falar de uma coisa que eu não sei bem do que é que ela está a falar, mas ela está a falar de uma coisa que eu disse, ou que eu propus, lembras daquela prática? Só que não tens memória disso. Não tenho uma memória imediata, porque, quer dizer, eu ao longo da semana tenho tantas conversas de desenvolvimento pessoal, proponho tantos exercícios, surgem tantas coisas que nem sempre é fácil fazer isso. Pois é. Concordo que isso e nesses momentos até me sinto um bocado assim... Se calhar devia ser mais profissional e saber isto. Exato, mas não só isso, também me sinto quase que como se estivesse a desrespeitar a pessoa um bocadinho, porque ela está a reconhecer uma coisa específica que nós dizemos, não é? E assim, eu nem me lembro, não é? Sinto assim, tipo, ela prestou tanta atenção àquilo e eu não estou a conseguir chegar lá. Sim. Portanto, sim, é também um desafio. Queres acrescentar mais alguma coisa? Desafios, aprendizagens, segredos? Pois. Desafio também em relação às entrevistas, aquilo que estavas a dizer, sinto que sou muito exigente em relação às entrevistas, às conversas. Contigo. Comigo e também com quem conversamos. O que faz com que às vezes é aquilo que tu estavas a dizer, esta pessoa não sei o quê, afinal não, só que ao mesmo tempo sinto-me assim muito julgadora disso, mas não é bem essa a questão é também que tem que haver aqui um encaixe, não é? Não uma questão de julgar algo como melhor ou pior, é uma questão de encaixar aqui nos valores de inspiração para uma vida mágica. É isso que às vezes nem sempre é fácil. Sim. Outro
Outro, não sei, não são desafios, aprendizagens, segredos. Outra coisa que nós em determinado momento quisemos aprofundar um pouco o projeto, não é? Porque do projeto inicial já surgiu o livro Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Que foi publicado em maio. Foi maio, não foi? Acho que sim. Sim. Surgiu o IVM+. surgiu o programa IVM+, não é? Que é um programa exclusivo em que todas 3 vezes por mês fazemos diretos com aulas, clube do livro, etc. Já agora, mais uma vez o convite, juntem-se, pá, porque é uma coisa mesmo, para quem gosta do podcast, o programa IVM+, É top. é mais em cima disto. E fizemos o Tour IVM já várias vezes, fomos a várias cidades, estivemos no Coliseu de Lisboa e do Porto, que foi assim uma pequena aventura barra loucura que fizemos aqui dentro do podcast. Portanto, ele tem ganho assim muitas ramificações. Mas a ramificação mais importante, não é? Que é, às vezes, quando alguém me diz, Pedro, eu costumo ouvir o podcast, ou ouço podcast e fui a uma palestra e li o livro, ok? Mas é assim, sabes? Por exemplo, ajuda-me imenso pensar naquela vossa definição de inspiração para a definição de vida mágica. Que vida mágica é lidar bem com as coisas tal como elas se me apresentam. E quando alguém me diz isso, eu tenho assim uma sensação de, sabes, de missão cumprida. Tipo, há tantas histórias, tantas coisas, tantos episódios, tantas viagens, tantos momentos de tensão. Mas o facto desta pessoa não é só estar a dizer isto, é ela dizer isto ajuda-me na minha vida. Eu lidei com este desafio, sabe? E nós não temos assim por hábito vir aqui expor muito os testemunhos que recebemos, mas alguns destes testemunhos são associados a momentos muito duros, não é? Alguém diz, olha, lidei com a morte do meu pai, lidei com um despedimento, lidei com um divórcio muito duro. E naqueles momentos, coisas que aprendi com vocês, ou coisas que ouvi no podcast, foram-me realmente úteis. Porque é nesses momentos que nós conseguimos perceber se estas conversas todas de desenvolvimento pessoal são realmente úteis. Não é com, estou a ganhar mais 1000 euros por mês, ou... essas coisas também são importantes e também são úteis, claro. Só que é quando nós somos desafiados emocionalmente que nós, não é? Quando temos temos uma discussão em casa, temos um momento assim mais duro emocionalmente, é quando nós percebemos que, ok, há aqui qualquer coisa que realmente me ajudou. Eu tive aqui, isto permitiu-me regular-me um bocadinho, ou ancorar-me, ou conectar-me, ou lidar um pouco melhor com isto. Independentemente, se calhar, disto ter sido mau, ou duro, ou eu não querer. E esses são os momentos em que eu digo, este projeto vale mesmo a pena. Este projeto vale mesmo a pena. Sabes um desafio que também sinto? É de pedir ajuda e pedir, tipo... partilhem, não é? Dizemos isso de vez em quando. Eu não digo isso totalmente relaxada. Certo. Não é? Isso também é um desafio. Porquê? Porque sentes que estás, nesses momentos, estás a... Não sei, lá está. Se calhar aí entra um bocadinho aquela sensação comercial, sabes? Que eu não quero ter aqui. Ao mesmo tempo é muito genuíno. Nós temos, e entre a nossa audiência, nós temos pessoas, porque sabemos, porque nos dizem, que são embaixadores aqui do podcast IVM, né? Que mandam links para as pessoas e falam. Quantas e quantas pessoas não chegaram já a um curso, a um evento, a um momento e disseram, olha, estou a gostar, isto está a ser fixe, foi não sei quem que mandou, andou-me a chatear, ou numa coisa, ou quis muito que eu começasse a ouvir. E isso também é muito fixe. Mas eu peço na mesma para não fugir da minha vergonha. Sim, ok. Sim, portanto, se querem nos dar uma prendinha de 300 episódios a nós, para se espalhem a palavra sobre o podcast de Inspiração para uma Vida Mágica. Não há nada melhor que possam fazer por nós. Sim, sendo que já agora uma aprendizagem também destes anos todos é que a forma mais eficaz de promover o podcast é sugerir a alguém, olha, ouve isto. Não é?
muito episódio mais... específico. Sim, muitas um vezes. episódio específico sobre um tema que é interessante para a pessoa, muito mais do que dizer, tens que ouvir não sei o quê, ou se ouvisse já sabias não sei o quê. Não, não é tanto mostrar à pessoa que ela é menos por não ter um treinado hábito, é mais um mostrar que, olha, isto pode ser interessante, não é? E não ser demasiado evangelizador, não é? A propósito do 3 e das 3, podiam escolher 3 episódios para 3 pessoas diferentes. Sim. É a prática desta semana. Sim, como esta semana não temos prática inspiradora, porque estamos a celebrar, então a prática inspiradora desta semana escolhe 3 episódios e manda para 3 pessoas diferentes. 3 pessoas diferentes, né? E alguém diz, vou pegar no último, no servir ou liderar e mandar ao meu chefe, que é um chato do caralho. Vou pegar num sobre relacionamentos, Cavaleiros do Apocalipse, e vou mandar ao meu marido que me dá cabo aqui da cabeça. E o terceiro, qual é? É este. É este. Sim. Este, se calhar, não é o melhor episódio para começar. Sim, nós parece, quando eu olho para a lista de episódios, que nós já falamos sobre tanta coisa diferente. E às vezes as pessoas, e eu reparei nisso também com esta abertura de, olha, sobre o que é que gostariam que nós falássemos. Há muitas perguntas que são, olha, nós já gravamos um episódio inteiro sobre isso, não é? Certo. E eu sei que não é fácil, eu até tenho às vezes andado nós aqui ter hashtags, não é? Sim, a magicar como é que nós, não é? Nós brevemente vamos refazer a página toda web do podcast, que está muito desatualizada. Como é que nós podemos criar uma forma da pessoa dizer, olha, o meu interesse é parentalidade, ou o meu interesse é relacionamentos, e ter uma lista de episódios sugeridos. Sim. Sendo que, nas próximas semanas e meses, nós vamos andar à volta dos grandes temas de desenvolvimento pessoal, como é óbvio. Né? As always. As always. Yeah. Sim. Mia, depois destes 300, né, estás preparada para mais 300? Oh, yes. Eu não sei se estou. Nem é importante neste momento. Não é? Mas neste momento estou. Sim. Mas amanhã, se calhar, não. Ok, sim. Não, tu perguntaste Sim. agora. Sim. Sim, agora estou com muita vontade de continuar a desenvolver este projeto. E claro que podem sempre continuar a sugerir temas, Certo. não é? Se Sim. têm um tema específico. E quando falamos de temas, normalmente Temas e também pessoas. Ultimamente, nós só não temos... foi uma coisa que nós fizemos algumas vezes ao longo do tempo. Fazer, olha, quem é que gostarias que viesse ao podcast? Porque quando eu abro... Eu faço isso brevemente. Outra vez podemos fazer, mas... Sugestões de pessoas. Sim, mas lembro, por exemplo, as 2 últimas vezes que abri isso... houve sugestões interessantíssimas. Olha que engraçado. Nunca tinha pensado em associar esta pessoa a desenvolvimento pessoal e era capaz de ser super fixe. Essas é que eu gosto mais. Essas são as mais interessantes. Sim. Pois é, esta pessoa deve ter coisas muito interessantes para dizer quando confrontada com o tipo de perguntas que nós fazemos. Certo. Mas, por exemplo, às vezes sugerem-nos pessoas que essas pessoas não vêm ao podcast de IGM porque representam o contrário daquilo que nós estás aqui a apresentar. E quando alguém faz isso, eu digo assim, que engraçado. Esta pessoa, que às vezes até são pessoas que nos ouvem, que eu sei que nos ouvem há algum tempo, não é? Ouviu um episódio e não tem... que engraçado. Esta pessoa, não sei, acha que como é desenvolvimento pessoal, olha, está aqui uma pessoa do desenvolvimento pessoal. Lá está aquilo que eu queria dizer há bocado, é esta questão de estar alinhado com valores e inspiração para uma vida mágica. Sim, porque o facto de termos aqui um espaço público não quer dizer que queiramos que qualquer pessoa entre neste espaço público, não é? Espero que quem nos está a ouvir que também preze isso, não é? É isso. Mas quem sabe aventuramos-nos mais. Somos um bocadinho arrogantes às vezes. Não é? Isto não é ser arrogante, isto é ter a mania. É isso. Olha, ok. Hora de terminar aqui o nosso episódio especial 300, não é? Portanto, já sabem que nós estamos a oferecer prendas. Nós em vez de pedirmos prendas, fazemos 300, nós damos prendas. Okay? Portanto, nós estamos a oferecer prendas, como foi explicado bem no início do episódio. Okay? Portanto, não queres repetir? Pronto, é só irem ao link que está aqui nas notas deste episódio, ou encontram também... Na bio do Podcast IVM no Instagram. Sim, pronto. E lá está escrito que é durante uma semana, não é para sempre. Ok? Certo. Que é para depois nós podermos fazer o sorteio e darmos os prémios todos. Portanto, só tem que se registar com o nome e o e-mail. Ao fazê-lo, também ficam depois na nossa lista do podcast,
que finalmente estamos a criar, para nós depois vos podemos enviar informação sobre os episódios, conforme eles vão sair. Futuros eventos e coisas que Sim, acontecerão. futuros eventos. Queres repetir os prémios? Quero repetir os prémios. São 3 livros, Inspiração para uma Vida Mágica, autografados e com dedicatória, tudo especial. São 3 cursos rápidos da nossa escola online, okay? Pode ser o curso, o nosso kit mental e emocional, o 10 formas de facilitares a tua vida, Objetivos Spider, o curso de Introdução à Parentalidade ou o curso de Introdução ao Coaching, ok? Ganhando, depois escolhem, dizem-nos qual é o curso que querem fazer. E temos também vamos atribuir a 3 pessoas um mês totalmente gratuito do nosso IVM+, que é o nosso programa exclusivo com aulas de todos os meses. Portanto, acho que vale a pena clicarem no link e participarem no sorteio. Neste sorteio. Sim. Há pessoas que estão a dizer ai, que bom sorteio, ganho sempre. E outras, nunca na vida. Não precisam de fazer partilhas nas stories e não sei o quê. E podem fazer. E podem fazer, que nós ficamos contentes, não é? De partilharem muito o podcast, os episódios, o que aprendem. O vosso sentir aqui. E obrigado a todos os que... Muito obrigada. Há pessoas que estão a dizer assim, Paulo, destes 5 anos, destes 300 episódios, eu devo ter partilhado tanta vez, centenas de vezes. Não é? E sabes que uma coisa que não dizemos em relação ao segredo de termos chegado a ti aos 300? São as pessoas que nos ouvem, claro, né? Porque se não houvesse tanta gente a ouvir, se calhar também não estaríamos tão motivados para continuar, não é? Mas o facto de nós percebermos que há milhares de pessoas todas as semanas que ouvem o podcast, obviamente nos motiva para continuar. Há pessoas que ouvem todas as semanas muito certinho, há pessoas que são por fases, ouvem 3 ou 4 episódios e depois ficam uns meses sem ouvir e depois voltam e tornam a ouvir. Há pessoas que é só quando olham para o tema e parece que interessa, não é? Há outras que é assim mais ou menos ocasional, portanto, aquelas pessoas de vez em quando entram no carro e dizem, vou ouvir um podcast e ouvem um dos nossos. Todos são muito bem-vindos aqui ao podcast da Inspiração para uma Vida. Estamos super agradecidos por cada play, cada episódio que passam connosco. Sério. O jingle do podcast Inspiração para uma Vida Mágica é o mesmo desde o primeiro episódio. Eu adoro o nosso. Isso aí vai continuar a ser o mesmo, não é? Sim. Vai. Sim. Foi gravado assim no nosso computador, compramos aquela musiquinha, não é? E depois gravamos ali eu gravei um texto ali em cima, acho que foi à primeira. Como a maior parte das coisas, sim. E assim ficou aqui no nosso podcast. Sim. Espero que continuem a ouvir-nos e que daqui a 100 episódios estejamos aqui outra vez novamente. A festejar o 400. A festejar, ok? E espero que tenham sorte no nosso sorteio e vos saia um destes prémios do episódio 300 do IVM. Obrigada, Pedro, também a ti. Sim. Obrigado, Mia. nós acabamos os episódios sempre com este agradecimento pela conversa que temos um com o outro e eu acho que esse agradecimento é genuíno, não é? Sim, por isso. Obrigado, Mia.